Nesta videoaula faremos uma análise do item 3 da prova do Enem de Biologia de 2009. As questões do Enem têm a seguinte estrutura: um texto base, uma referência bibliográfica, um enunciado e as alternativas. E essas partes estão conectadas, o texto base, o enunciado e as alternativas. Vamos começar pela leitura do enunciado. Melhor dizendo, começar pela leitura do texto base, que aqui se encontra. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, o vírus que causa a AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Faremos algumas considerações sobre o texto básico. Ele atualiza o leitor dizendo que atualmente há 40 milhões de infectados no mundo. Esse número cresce, principalmente na África, na Ásia e na Rússia, e que o desenvolvimento de uma vacina traria um grande impacto, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de terem um tratamento médico ou com antivirais, ou mesmo de ter um acompanhamento médico. Então, de início, eu já posso concluir, a partir do texto, que essa doença, que a vacina não é a vacina não serve de tratamento, porque ela vai favorecer aquelas pessoas que não têm dinheiro para o tratamento. Então a vacina não é tratamento, não é terapêutica. A vacina, ela seria então o quê? Uma prevenção. Dito isso, vamos ao enunciado da questão. Vamos ver o que a questão nos pede, o que o item nos pede. O enunciado nos diz o seguinte: uma vacina eficiente contra o HIV deveria... Agora vamos às alternativas. Letra A: induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Induzir a imunidade. O que é a imunidade? A imunidade é a defesa do organismo. Essa vacina ela iria despertar o sistema imunitário para a produção de anticorpos, que são substâncias de defesa produzidas, jogadas no sangue, e que vão atacar o antígeno, o agente invasor, no caso aqui o vírus da HIV. Então, a vacina é uma vacina eficiente, deveria induzir a imunidade, ou seja, despertar o sistema imunitário, sim. Para proteger o organismo de contaminação viral, correto. Portanto, essa alternativa, letra A, é a alternativa correta. A vacina, uma vacina eficiente, ela protege o organismo, desenvolvendo uma capacidade de imunização, de prevenção contra o vírus da AIDS. Vamos ler a letra B. Mesmo sabendo que a letra A é a correta, mas vamos analisar a letra B. Uma vacina eficiente deveria ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Ora, a vacina, não cabe à vacina alterar o DNA. A vacina, o que ela faz é estimular as células de defesa a produzir anticorpos contra o vírus. Naturalmente que a vacina ela pode ser feita de várias formas. Pode ser fragmentos desse vírus, pode ser o vírus morto, pode ser o vírus atenuado, ele vivo, mas atenuado. Então, mas não cabe à vacina a promover alteração no DNA. Na medida em que esse vírus vivo, ou ele atenuado, ou ele vivo atenuado, ou ele inativo, ou fragmentos desse vírus entram na nossa corrente sanguínea, o nosso organismo desenvolve uma capacidade de produção de anticorpos contra ele. No dia que ele entrar vivo, de fato, o organismo já conhecendo a sua estrutura molecular, imediatamente ele desenvolve uma produção de anticorpos, destruindo esse vírus e impedindo que fiquemos doentes. Então a letra B diz que a vacina vai alterar o genoma, alterar o DNA.
Não, não é esse o papel da vacina. Induzindo a síntese de enzimas protetoras, não são enzimas, são anticorpos. Letra C. Produzir antígenos. Então a vacina eficiente induz a produção, eu diria, de antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do ser humano. Produzir antígeno? Não. Antígeno é o próprio vírus, porque antígeno é o invasor. O que o que a vacina induz é a produção de anticorpos, não de antígenos. Letra D. A vacina eficiente deveria ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Ora, a doença, a AIDS, o vírus HIV, ele é transmitido através principalmente de relações sexuais não protegidas, sem o uso de preservativo, ou de transfusões sanguíneas, não através de animais. Os animais não são os principais transmissores e, na verdade, eles não são, oficialmente não há registro de transmissão através de animais, apesar de ser possível, mas não há ainda descrição. Letra E. Caberia a uma vacina eficiente estimular a imunidade? Sim, estimular a defesa. Minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva? Aí não. Aí não é o papel da vacina minimizar a transmissão por vírus por gotículas de saliva. Uma vez que, inclusive, não é nem esse a principal forma de transmissão do vírus. A vacina estimula a produção de anticorpos. Ela não minimiza a transmissão por gotículas de saliva. E aqui eu encerro essa videoaula.